Fundamental, oitavo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Eliene e estou aqui para dar início ao nosso primeiro conteúdo do segundo semestre. Vamos começar lá no capítulo 4 do livro de vocês, tá bom? Então abram lá nas páginas número 41 até a página de número 44. Vamos começar a falar sobre o corpo e a reprodução, ok? Me acompanhe. Bem, o que nós sabemos sobre o corpo e a reprodução? Nós, seres humanos, nós temos uma reprodução do tipo sexuada, não é mesmo? Ou seja, nós precisamos de um óvulo, de um espermatozoide. E aí vai haver a fecundação e vai nascer um bebê, não é mesmo? Isso todo mundo sabe. Só que para isso acontecer, tem que haver o quê? O ato sexual. Muita gente tem vergonha de conversar sobre isso, ainda é tabu em muitas famílias. E muitos jovens têm vergonha de conversar. Mas é de extrema importância que vocês conversem com os pais de vocês, com as pessoas da família de vocês, para vocês terem uma informação correta, tá bom? Para vocês terem um conhecimento melhor do assunto, ok? Então, vamos lá. Sobre o amadurecimento do corpo, o que a gente sabe? Vocês já conviveram com o bebê? Já devem ter convivido com o bebê, não é? O que a gente sabe? Os bebês, eles são extremamente frágeis, não são? Eles são tão pequenininhos, eles só choram, né? Por quê? Porque eles não sabem falar. O jeito deles se comunicar é desse jeito. Quando eles têm dor, quando eles têm fome, quando eles estão sujos, eles fazem o quê? Eles choram. É o pedido deles de socorro. É assim que eles se comunicam com os pais, né? Com o passar do tempo, esses bebês, eles vão o quê? Eles vão se modificando, né? Eles vão crescendo. E a gente vai percebendo isso no dia a dia. Então, o corpo vai o quê? Ele vai amadurecendo, não é mesmo? Então, pouco a pouco, com o passar do tempo, o bebê vai adquirindo maior controle sobre o seu corpo e aprende a fazer coisas que para ele são bastante difíceis, como mudar de posição na cama, segurar um objeto, engatinhar, andar, a falar. Ao longo dos anos, o bebê muda consideravelmente, não é? Então, aquele bebê ele vai mudando com o passar do tempo, não é mesmo? A gente vê que ele começa a engatinhar, pronuncia palavras, né? E depois já está andando, com o passar do tempo já está na escola, e aí já não é mais um bebê, já é uma criança. E com o passar do tempo, já vem o quê? A adolescência. E é nessa fase que o corpo sofre diversas mudanças, né? Há vários hormônios atuando no corpo daquele jovem. Depois de um tempo vem o quê? A fase adulta. E nessa fase, o adulto ele pode o quê? Ele pode se casar, ele pode ter o quê? Ele pode ter filhos, ele pode constituir uma família. Com o passar do tempo pode aparecer algumas doenças ou não, né? E aí vem o quê? Vem os sinais da velhice, né? Passam os anos e aí aquela pessoa o quê? Ela morre, né? Esse é o ciclo da vida, tá bom? Logo, a maior testemunha da passagem do tempo é quem? É o nosso corpo, não é mesmo? É ele quem mais muda com o passar dos anos. Mas não é só o corpo que muda, né? O que muda? A nossa mente muda muito, o nosso pensamento, nossas ideias. Tudo muda com o passar dos anos. E durante a nossa vida, há 3 momentos nos quais o corpo cresce intensamente, os quais a gente chama de estirão, tá bom? Quais são essas fases, professora? É durante a gestação, é após o parto, durante os 2 primeiros anos de vida que a gente percebe que o bebê muda bastante, né? Ele cresce muito. E por volta dos 12 anos, quando a criança tem a consciência já da mudança que está ocorrendo no seu corpo. Então, essas são as 3 fases do quê? Do estirão, tá bom? Não esqueça. E aí vem o quê? Vem a puberdade e a adolescência, né? Que é a fase que vocês estão agora, não é mesmo? Aquela fase que a gente não quer conversar com ninguém, só quer estar no celular, na internet, no videogame, não quer conversar com os pais. E os pais ficam loucos da vida porque não sabem o que está acontecendo com o filho, né? No caso, é a puberdade e a adolescência. Mas só que não é só isso que acontece, né? Acontecem outras mudanças, né? Nessa fase, o nosso sistema genital, ele amadurece e se torna capaz de quê? De reproduzir. E é esse amadurecimento que eu chamo de puberdade, ok? Além disso, é uma fase que ocorrem muitas mudanças, elas são muito rápidas e elas nem sempre ocorrem do mesmo modo e nas diferentes partes do corpo, o que causa desconforto e vergonha às vezes, né? E muitas vezes a gente tem vergonha do nosso corpo na adolescência. Só que a puberdade ela só é a fase inicial de um período que é mais longo, que eu chamo de quê? De adolescência. E isso vai dos 12 até os 18 anos de idade, tá bom, galerinha?
Então, além disso, eu tenho que saber de duas coisas importantes, que são os caracteres sexuais primários e secundários, tá bom? Durante a gestação, os seres humanos eles adquirem suas primeiras características sexuais, que a gente diz que são os caracteres sexuais primários, que são os órgãos sexuais, pênis e vagina, tá bom? Então, falou em pênis e vagina, são os caracteres sexuais primários, tá bom? Depois disso, durante a puberdade, surgem as características sexuais o quê? Secundárias dos indivíduos, tá? Que é graças à ação de quem? Dos hormônios, tá bom? Então, caracteres sexuais primários é quando está aonde? Na barriga da mãe, que tem o desenvolvimento do pênis e da vagina. E já na puberdade, a gente tem os caracteres sexuais o quê? Secundários, graças à ação de quem? Dos hormônios, beleza? Só que em meninos e em meninas, esses caracteres sexuais secundários, eles se iniciam em períodos diferentes. Por exemplo, nas meninas, eles iniciam entre os 12 e os 15 anos. Já nos meninos, os caracteres sexuais secundários eles se iniciam mais tarde, dos 13 aos 16. Mas cada pessoa tem seu tempo próprio, tá? Isso pode variar às vezes, tá? Além disso, durante esse período, o nosso cérebro ele tem uma região chamada de hipotálamo, tá? Aqui nós temos o hipotálamo. Lá encontramos as glândulas hipófise, tá? Que é essa glândula bem aqui. Tá? E ela que é responsável por produzir os hormônios, tá? E esses hormônios fazem com que os testículos dos meninos e os ovários das meninas cresçam e se desenvolvam, tá bom? E com esse crescimento e desenvolvimento, acontece o quê? Nos meninos, o testículo passa a produzir outro hormônio, conhecido como testosterona, que é responsável por causar as mudanças no corpo masculino. Já nas meninas, tem o crescimento do ovário, que leva à produção de estrogênio e progesterona, que são responsáveis por causar mudanças no corpo feminino, tá bom? Mas que mudanças, professoras? Quais são essas mudanças que acontecem? Bem, há o surgimento de pelos, seios e vaginas crescem, testículos e pênis, glândulas sudoríparas passam a funcionar com maior intensidade, ou seja, na adolescência a gente sua bastante, a gente sua forte. Então é essencial ter o quê? Ter mais cuidado com a higiene na adolescência, tá bom, galerinha? Além disso, o aumento do quadril das meninas e a primeira menstruação. E nos meninos acontece o quê? O alargamento dos ombros, o engrossamento da voz e o aparecimento do pomo de Adão, ou o gogó, né? Que é aquilo que fica bem aqui nos meninos, né? Isso aparece devido ao quê? O alargamento da cartilagem que eles têm aqui no pescoço, tá bom? Então, todas essas mudanças acontecem durante a puberdade, beleza? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do assunto, galera. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Mas antes, não se esqueçam que lá na página 43 e 44 tem uma leitura bastante interessante que eu quero que vocês façam, tá? Aprenda mais, que são homens que dão leite e mulheres barbadas, né? Ou seja, totalmente o inverso que a gente falou na aula, né? Mas leiam lá que é bastante interessante, página 43 e 44, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e eu vou deixar um exercício sobre esse assunto no anexo dessa aula, tá? Resolvam, não deixam de fazer porque isso está contando para a avaliação de vocês, tá bom? Até a próxima, tchau!